se o agressor já chega atirando, já chega descarregando a arma, aí não tem decaf, não tem combate, não tem nenhum tipo de modalidade aí que vai resolver esse tipo de problema, certo? Então, se o seu agressor ainda não efetuou o disparo, ele está na sua frente, ou está nas suas costas, está do seu lado, está te apontando uma arma de fogo, então você vai seguir esse passo a passo, certo? Mabuhay, damas e cavalheiros, Flávio Gaviloski aqui novamente com mais um episódio de Ciência e Proteção. E hoje a gente vai tratar do assunto de DECAF, Defesa contra Ameaças de Arma de Fogo. Mais específico ainda, a gente vai estar falando sobre o protocolo que todo combatente usa, né? O protocolo que a Combato passa para todo combatente na hora de dizer exatamente, descrever o passo a passo do que ele tem que fazer em uma situação de DECAF, certo? Então, como o próprio nome já diz, DECAF, Defesa contra Ameaças de Arma de Fogo. Então, a gente tem que ressaltar essa palavrinha aí, defesa, né? Não é um ataque. Dentro do DECAF, ou seja, DECA, ou seja, qualquer outra situação, seja corpo a corpo, enfim, ou combate com faca, combate com bastões, autodefesa com faca e por aí vai. Qual é a diferença entre atacar, certo, e ameaçar? Na ameaça, né, a ação ainda não aconteceu, ela está sendo anunciada. Então você está ameaçando alguém com aquele tipo daquela ação que você pretende cometer. Já o ataque é aquela ação propriamente dita. Então se eu digo vou te socar, eu estou te ameaçando. A partir do momento que eu desfiro o soco, eu ataquei. Então quando a gente fala dessa coisa de DECAF, então a gente está trabalhando uma situação onde, né, o seu inimigo, o seu agressor, ele está te ameaçando com uma arma de fogo, seja uma pistola, seja um revólver, seja, né, uma arma longa, um rifle, enfim, e por aí vai. Então, assim, às vezes é comum o pessoal questionar essa ideia, certo? E falar, porque se o cara dispara, não sei o que você faz? Assim, se o cara dispara, não tem o que fazer. Simples, você morre, ponto. Né? Ou talvez não, dependendo do caso, mas quando é feito o ataque, quando é feito o disparo, não tem o que ser feito, certo? A ideia seria trabalhar na prevenção lá atrás. A melhor forma de evitar qualquer ação é não estando lá quando ela acontecer, certo? Isso aí eu repito várias vezes, só que assim, a partir do momento que ele disparou, aí não tem jeito. Então, tudo que a gente vai estar vendo aqui, né, é um protocolo, é uma parte para caso ele ainda não tenha feito nenhum disparo. Então ele vai estar te ameaçando. Normalmente, tá? Não é bem uma regra, mas normalmente esse tipo de situação acontece por razões emocionais. Então às vezes é um acerto de contas, ou o agressor acabou te confundindo com outra pessoa que ele achou que fosse, né? Existem ali as situações também de assaltos. Então assim, ele já não chegou atirando. Se o agressor já chega atirando, já chega descarregando a arma, aí não tem DECAF, não tem combate, não tem nenhum tipo de modalidade aí que vai resolver esse tipo de problema, certo? Então, se o seu agressor ainda não efetuou o disparo, ele está na sua frente, ou está nas suas costas, está do seu lado, está te apontando uma arma de fogo, então você vai seguir esse passo a passo, certo? A gente não vai focar na parte técnica específica pros desarmes, né? Mas a ideia é que você entenda exatamente o passo a passo do que você deve fazer até o momento que você vai decidir ou não se você vai reagir, e durante a sua resposta, a sua reação disso, e o que você vai fazer depois disso, certo? Então essa é a metodologia, né, que o Combato chama de D13. Ficou parecendo um B ali, mas é um 13. Vou tentar corrigir. D13, ok. Ficou uma porcaria, mas tudo bem. Inicialmente, né, essa ideia começou sendo um D7,
tá? Só que conforme foi passando os anos, foi se desenvolvendo, o combate foi se aperfeiçoando, né? Sempre buscando o quesito da excelência, né? Como o próprio nome já diz, a ciência da proteção, ou seja, a gente sempre está estudando, aperfeiçoando, melhorando, modificando, excluindo o que não serve mais, acrescentando o que for benéfico ao combatente. Então começou-se lá atrás com 7 passos e hoje já está no D13. Por que D13? Porque são praticamente 13 passos que você vai seguir desde o momento que você decide o que você vai fazer, o que você vai executar, certo? Até o momento durante e depois da situação. E por que D? Porque todo o passo a passo vai começar com D. Então, dissimular, disparar, desarmar e por aí vai. Por quê? Porque como é tanto passo, muitos passos, dessa forma fica menos difícil, digamos assim, de você conseguir assimilar todos esses passos. Poderia ser qualquer outras letras, qualquer outras palavras, mas colocando todas iniciando com D, então como se fosse um gatilho ali que um vai linkando ao outro e aí se torna um pouco mais fácil, ou melhor dizendo, menos difícil de você conseguir lembrar, principalmente no começo. Claro que chega um momento ali onde isso se torna natural, você já nem pensa mais, essa é a ideia, certo? Mas no começo, para que fique um pouquinho mais claro, você colocando dessa forma fica um pouco menos difícil, certo? Então o primeiro D que a gente vai estar vendo lá é o D0, certo? Que significa determinar. Esse aqui é bem simples. O que quer dizer esse D0? O que quer dizer esse determinar? Então você literalmente vai determinar se você vai estar reagindo ou não àquela situação. Então chegou o seu inimigo, o seu Ivan, o seu agressor, ele anunciou ali a agressão, seja um assalto, seja uma discussão, um acerto de contas ou qualquer que seja a situação, e ainda ele não te atacou, então ele está te ameaçando, independente de onde ele está te ameaçando, se é na cabeça, se é no tronco, se é na barriga, no externo, no ombro, no pescoço, não interessa onde, ele está te ameaçando, e aí você vai determinar se você vai reagir ou não. Você vai raciocinar, vai ver o contexto como um todo e vai pensar com você mesmo. Vale a pena? É o ideal? É o melhor momento? É o que eu tenho que fazer? Tudo vai depender, não tem como eu falar para você, reage, simplesmente reage. Vai depender de vários parâmetros ali, você está sozinho, está acompanhado, se você vai reagir, para onde você vai reagir, aquela é a melhor forma, aquele é o melhor momento, aquela é a melhor técnica, você está preparado para reagir, você está condicionado à técnica a qual você tecnicamente se encaixaria, por exemplo, uma técnica que a arma está na cabeça, você está disposto a ter esse risco, você acha que as suas habilidades compensam a ação em si, então assim, não tem como eu falar, vai, simplesmente reage, ou também não tem como falar, não reage, então você vai ter que analisar um contexto como um todo. E como é que você analisa esse contexto como um todo? Bom, isso aí é um dos aspectos das próprias aulas, dentro do combate, que a gente trabalha bem vários conceitos chaves, que a gente vai linkando um no outro, apresentando cada hipótese, cada situação, certo? Está acompanhado, não está, a questão de legítima defesa, depois, se precisa ou não responder, enfim, mas isso aí é uma outra história, certo? Então, primeira coisa, você vai determinar. Se você determinar, não vou reagir, não vou fazer nada, pronto, acabou aqui, acabou no D0, não tem mais o que ser feito a partir daí. Tranquilo? Mas assim, você determinou, decidiu que naquele momento era pertinente você estar fazendo a reação, seja fazendo o DK, você vai fazer o desarme, você vai lutar naquele momento pela sua vida, enfim, e aí você vai continuar essa escadinha aqui. E aí a gente passa para o D1. Opa, peraí,
que a ideia é de você dissimular, certo? Então, o que é o dissimular? Então, você vai basicamente enganar, né, o seu agressor, você vai mascarar a sua reação. Então, algumas coisas que você faz, você fala, você demonstra, você acaba insinuando que você vai reagir. Então, a ideia é que se você escolheu, você determinou que você vai reagir, então a ideia é que você não mostre isso. Certo? Então, algumas coisas que a maioria das pessoas acabam fazendo de uma maneira acidental, elas não percebem que elas fazem isso, mas assim, você estando dentro da situação, você acha que você não está fazendo, você pode até dizer, não fiz isso, ou não estava fazendo, mas quando você está de fora, é muito mais fácil você perceber esse tipo de situação. Até, né, entre os próprios alunos, quando possível, eu sempre coloco ali, o ideal é 2, mas assim, se você tiver uma terceira pessoa para estar treinando junto naquele mesmo grupo, é até interessante porque enquanto um está servindo como agressor, e o outro está sendo, né, o combatente, está sendo o agredido, a terceira pessoa já fica de fora analisando as duas e vendo o que está acontecendo, vendo ali em que momento que o combatente está se entregando, né, tipo, ele hesitou, ele foi para desarmar e voltou, né, você acha que a outra pessoa não está vendo, mas quando você está de fora, isso, nossa, é gritante, é muito visível, você acha que isso não está acontecendo, mas é praticamente que se você estivesse num breu e alguém acendesse um fósforo, você acha que não é nada, mas faz um clarão monstruoso, certo? Então a ideia é que você dissimule, essa é uma das partes mais difíceis que tem. É muito complicado você conseguir fazer isso. Precisa de muito treino, assim, de uma maneira, né, geral, isso aqui é uma habilidade como qualquer outra. Quanto mais você treinar, mais, né, fácil vai ficar de você repetir isso. Mas assim, não é comum as pessoas treinarem dissimulação. Quem que é muito bom em dissimular num aspecto geral? São atores, né, que vivenciam vários papéis, no mesmo papel, uma hora ele tem que estar feliz, uma hora ele tem que estar triste, uma hora ele tem que estar não sei o quê. Então, assim, para eles é um pouco mais fácil porque eles vivem isso, eles repetem isso constantemente. Então, para eles se torna algo mais natural. A ideia é que todo mundo seja capaz de fazer isso. Mas, assim, é bem difícil, mas não é impossível. Basta treinar, certo? Então, há coisas que você deve evitar. Primeiro, ficar olhando para a arma. Tá? Nunca ficar olhando para a arma, que você demonstra que você vai tentar reagir. Outra coisa, evitar ficar numa base anteroposterior, então aquela base de combate, a perna na frente, a perna de trás, isso já demonstra mais agressividade. Então o ideal é que você fique em base paralela, pele do lado do outro, embora você não tenha muita estabilidade, caso venha algum tipo de outro ataque, por exemplo, o cara tenta te empurrar, tenta te socar, tenta te jogar, alguém te puxa, você não vai ter tanta estabilidade, mas nesse cenário é uma posição, é uma base menos agressiva, então ele não demonstra que você está tentando reagir. Mãos sempre abertas, certo? De preferência à frente do rosto, isso na verdade é mais voltado à parte de corpo a corpo, a gente coloca a mão mais na frente do rosto para se proteger mesmo, mas assim, na parte de decal, que é da parte de defesa contra ameaça de lâmina, ou no decaf, que é o que a gente está falando agora, defesa contra ameaça de arma de fogo, o ideal é que as suas mãos acompanhem, né, o armamento. A ideia não é você mirar ali e ficar em cima do armamento, mas é que acompanhe. Então basicamente seria o quê? Se a arma está na cabeça, então você vai deixar as mãos mais próximas aqui do alto. Se ela está mais para baixo, então você vai deixar mais para baixo. Se ela está do lado e assim por diante. Não adianta nada, a arma está tipo aqui embaixo, você está com a mão lá em cima. Seu tempo de resposta, né, vai ser muito demorado. Então a chance de você acabar levando um disparo, se você tentar reagir, se você cometer algum desses erros aqui, aumenta junto. Então a ideia é que você tente deixar o mais próximo possível. Também não é para ficar grudado. Por exemplo, tá a arma aqui apontada,
certo? E aí você deixa a mão bem aqui, tipo, olhando para a arma, falando, tipo, vou te pegar. Aí você está entregando, você não está dissimulando, na verdade você está se entregando, dizendo que pretende reagir. Então, o olhar, não olhar nos olhos, tá? Porque isso demonstra também, de uma maneira indireta, demonstra agressividade para o seu Ivan, para o seu inimigo, certo? Então, uma dica, olhar para o peito dele, olha ali para o centro de massa, fica olhando ali como se você estivesse olhando para o além, como se estivesse olhando para nada, certo? Porque dessa forma, primeiro, você evita demonstrar agressividade. Segundo, você tem uma visão geral de todo o plano ali, porque se você fica só olhando aqui em cima, concentrado aqui em cima, você perde tudo que está acontecendo aqui embaixo. Se você só olhar para baixo, você perde o que está acontecendo em cima. Então, você olhando aqui no meio, você consegue ver o contexto como um todo, e fica aí menos difícil se você tentar reagir aí. Eu sempre estou colocando essa palavra, as palavras tipo menos difícil, porque eu decidi abolir a ideia aí de mais fácil, porque eu acho que quando se trata de segurança, nada é fácil, nada é simples, né? Existem, na verdade, apenas níveis diferentes de insegurança, então é uma coisa menos difícil, não necessariamente mais fácil. A outra coisinha nessa parte de dissimular, você evitar ao máximo falar palavras negativas, como não, morte, polícia, hospital, vai dar errado. Então evitar esse tipo de comentário, esse tipo de palavra, porque pode acabar estressando ainda mais o seu inimigo, o seu agressor, certo? Então, determinou, está lá dissimulando, mascarando, assumindo um personagem de que se você decidiu que vai reagir, você tem que mostrar, você tem que ser a encarnação ali de alguém que não vai reagir, certo? Feito isso, a gente passa para o segundo passo do D2, que é o diálogo. Então você vai começar a falar. O ideal mesmo é que o seu agressor, o seu inimigo esteja falando. Porque se ele estiver falando, fica mais difícil ele pensar em como agir ou reagir naquela situação. Então ele vai ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí ele não consegue fazer nenhuma delas bem. Então a ideia é que ele fale. Dessa forma ele fica concentrado no que ele está falando e não exatamente no que ele está fazendo. Mas assim, se ele não estiver falando, aí você estimula o diálogo, você começa a falar, você começa a chamar a atenção dele para que ele fale cada vez mais. Como é que você estimula um diálogo? A forma mais simples é fazendo perguntas, tá? Então, quanto mais perguntas você fizer, mais ele vai tender a falar e mais você vai deixar a mente dele ocupada. Então, perguntar coisas do tipo: o que você quer que eu faça, o que você precisa, o que você quer, o que eu tenho que fazer. Então você sempre está colocando esse tipo de pergunta, estimulando com que ele dê as respostas, fica mais fácil. Assim, também não é mais fácil não, novamente, menos difícil. Então a ideia é que você chame a conversa para que ele fique concentrado no que ele está dizendo e não com foco no que ele está fazendo. Dessa forma é menos difícil de você tentar realizar ali o desarme. As chances de alguma coisa acontecer errado é menor, certo? Quer dizer que vai funcionar necessariamente? Não necessariamente, mas a chance de dar errado é menor. Okay? Então você determinou, você dissimulou, você estava falando, você estava dialogando. E aí você assume o terceiro passo, que é o nosso D3. Distrair, certo? Então você, Flávio, mas dissimular e distrair não é a mesma coisa? Mais ou menos. É e não é. São bem parecidos, mas tecnicamente são coisas diferentes. Então assim, o dissimular, você vai estar fingindo ser uma coisa que você não é. Você vai estar apresentando uma coisa, mas na verdade você vai estar fazendo outra. O distrair, você vai estar tentando chamar a atenção dele para outra situação. Então imagina assim, por exemplo, um mágico. Tá lá no palco, tem seus
os espectadores e basicamente como é que funciona um truque de mágica. É o mágico chamando a sua atenção para um ponto A enquanto ele está fazendo alguma coisa no ponto B. Então ele fala, olha para cá enquanto o verdadeiro truque está acontecendo aqui. E enquanto você olha aqui, você não vê o que está acontecendo. E aí de repente, bom, mágica. Nesse quesito do distrair, é o mesmo princípio. Então você vai chamar a atenção, né, do seu agressor voltada para você, para que ele não perceba exatamente o que você está fazendo, certo? Então assim, se a gente fosse comparar, né, pensa novamente na ideia do mágico, onde, você fala, pô, mas isso é muito difícil. Sim, como tudo aqui, mas se você pensar lá no mágico, que normalmente ele faz isso para uma plateia que tem várias pessoas, centenas de pessoas e muitas vezes ele faz isso na rua, na frente das pessoas e mesmo assim ele consegue, você neste momento tem o trabalho de fazer isso com apenas uma pessoa. É claro que essa pessoa, né, ela quer te ferir, ela quer te matar e ela está lá com uma arma pontada lá na sua cara, o que dificulta um pouco mais essa história. Mas se o mágico consegue fazer isso com centenas de milhares de pessoas olhando todas ao mesmo tempo para ele, né? Matematicamente falando, né? A gente está falando agora de números e não de emoções, se torna menos difícil, né? Você está conseguindo distrair essa pessoa. Como é que o mágico consegue fazer essa distração com esse centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo? Treinando, certo? Treinando. Então, novamente, tem que treinar também a parte de distração. Tudo aqui tem que ser treinado exaustivamente até o infinito 2 vezes, até parecer que você nasceu sabendo. Então, aquela mesma ideia lá do ator que consegue fingir que está chorando e não está. É a mesma história. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Simples assim, né? Simples assim, entre aspas. É simples, mas não é fácil. Okay? Então, distrair. E aí nós vamos para o D4. Colocando aqui em 2 cores que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Acho. Dominar. Então, beleza. Você determinou, você dissimulou, você dialogou, né? Você distraiu e aí você resolve dominar. Achou o melhor momento, né, para você desenvolver a sua reação, você vai o quê? Dominar. O que seria esse dominar? Então você vai pegar, você vai de fato dominar a arma do agressor. Então a pistola está lá apontada, indiferente de ela estar apontada, ela está no peito, tá na cabeça, enfim, você vai o quê? Dominar ela, certo? Para que você tenha mais segurança, você tenha uma pegada melhor para você desenvolver os próximos passos. Aqui a gente vai estar fazendo o passo a passo, mas tecnicamente tem 2 passos aqui que eles são praticamente eles são juntos na prática, mas na teoria é só para você entender um pouco melhor. Então, domina. Se é, por exemplo, numa pistola, a ideia é que você faça o quê? Que você domine aqui em cima, abraçando tanto o ferrolho, pode segurar um pouquinho ali à frente do guarda-mato também, não tem problema, certo? Mas assim, você tem que segurar de forma que você vai garantir que o ferrolho ele não vai ciclar, ele não vai movimentar. Por quê? Qual que é a ideia? Se a arma estiver carregada, ela vai sofrer o primeiro disparo, caso o agressor esteja com o dedo no gatilho, né? No momento que você tentar segurar a arma e ele apertar o gatilho, vai gerar o disparo. Só que como você vai estar segurando, né, o ferrolho aqui, ele não vai ciclar, logo ele não vai conseguir ejetar o estojo, ele não vai conseguir levar o próximo cartucho à câmera e aí a arma não vai funcionar. Isso já foi um teste que a gente fez várias vezes, já fez isso em curso, já fez isso gravado, já fez isso de diversas formas, mostrando que realmente funciona, desde que você realmente segure. Se você ficar com aquela coisa, tipo, fazer aquela meia pegada de segurar mais ou menos, vai ciclar normal, vai cortar a mão, vai machucar, vai fazer o diabo que for e não vai travar a arma. Então você tem que segurar mesmo para impedir com que o ferrolho ali cicle e aí ele efetue um segundo disparo, certo? Se não estiver carregada,
aí ele não vai disparar mesmo, né? Aí que ele não vai conseguir ciclar e assim por diante. Mas caso esteja já carregada, caso a munição já esteja lá na câmera, dominou lá firme, efetuou o disparo, o segundo não vai vir. Ah, Flávio, mas e se for revólver, que daí não é ferrolho, é tambor? Mesmo princípio, segura bem firme por cima do tambor, impedindo com que ele gire. O primeiro que tiver lá vai efetuar o disparo, normal, só que aí como ele não vai conseguir girar, aí ele não vai efetuar o segundo disparo, certo? Então essa é a ideia de você dominar, então tem que dominar mesmo, né? Existem algumas situações que talvez você não consiga fazer isso com as duas mãos. O ideal é que você faça com as duas mãos. Entra com as duas mãos lá, porque dependendo de como vai estar o seu agressor, talvez ele só esteja apontando com uma mão, talvez ele só esteja com as duas, enfim. Se ele estiver com uma, vai ser duas mãos contra uma. Vantagem para você. Se ele estiver com as duas, aí fica de igual para igual, certo? Porque se você segurar mais ou menos, seja com uma mão, seja com as duas, ele puxar a arma, o que é uma situação bem plausível, bem provável que aconteça, a arma vai escapar e aí é só uma questão, se o cara tiver um pouquinho de habilidade, ele cicla ali a arma novamente e aí você está encrencado. Então tem que segurar. No momento que você pegou na arma, você não solta mais, certo? Não solta mais. Pegou, não solta mais. Você só vai soltar ela no momento que você resolver toda a situação, onde ou você vai entregar para a polícia, ou você vai descartar a arma, ou você vai, sei lá, dar sumiço, vai levar para casa, eu não sei o que você vai fazer. Mas a partir do momento que você segurou, né, você não solta enquanto o outro cara estiver ativo. Enquanto você não resolver o problema, a arma fica com você, certo? Então aí você tem que pensar bem se você vai de fato, né, se você vai reagir ou não vai reagir. Porque começou, não para mais, tá? O momento chave está aqui, está lá no determinar. Se você determinar que vai reagir, você não pode parar mais, você vai ter que ir até o final, certo? Porque se você resolver parar no meio, em qualquer situação, seja no simular, seja no diálogo, seja onde for, seja lá no D11, né, você vai se encrencar, você vai correr um sério perigo. Então, você tem, por isso que eu falei, tem que pensar bem na situação, se você vai reagir ou não. Se você achar que se existe alguma sombra de dúvida, que você acha que não é capaz de estar reagindo naquela situação, não reage. É o que eu falo, pessoal. Viva hoje, lute amanhã, repita isso todos os dias. Então, se você tem algum resquício de que vai dar alguma coisa ruim naquele momento, que se você for cooperativo, se você colaborar, né, com o seu agressor, ele vai simplesmente ir embora, aí tudo bem, não reage. Porque assim, no combate a gente tem basicamente três opções, né, três cenários para dizer se você deve reagir ou não. Então assim, se é uma situação de assalto, somente um assalto, né, o cara ele chegou, ele deu voz de assalto, ele quer tuas coisas, independente do que quer que ele seja, se é celular, se é corrente, se é tênis, enfim, se é só isso, você simplesmente entrega. Nenhum bem material, absolutamente nenhum bem material vai ser mais valioso do que a sua vida. Não interessa se você comprou um carro, se é um celular do ano, o diabo que for. Em algum momento você consegue recuperar isso de novo. A sua vida é uma só. Perdeu, perdeu, certo? Então, se é esse o caso, você entrega. Ponto. A níveis de segurança, esse é o melhor a se fazer. Situação, o cara diz que vai te matar, ele já declarou a sua morte. Aí reage. Aí independente se você está preparado, se você não está, se você só treinou uma vez, se você treinou a vida inteira. Reage. Porque assim, você já morreu. Pronto, ele já decretou a sua morte. Você já está morto, certo? Então, o que pior pode acontecer, certo? Então assim, do pior das hipóteses, você, vai morrer, né? Como você já iria. Então assim, se ele disse que vai te matar, aí reage mesmo. Não tem o que fazer.
A terceira opção seria a dúvida. Então, assim, você não sabe, alguma coisa ali não está encaixando, não está batendo, né? Ele está te pedindo alguma coisa que não faz sentido, né? Por exemplo, era um assalto, ele pediu relógio, celular, carteira, documento, carro, enfim, tudo que você tinha, você entregou. Ele falou, ele falou, quero mais. Eu falei, não tenho mais, não tem mais nada. Ele falou, então ajoelha. Eu falei, porra, como assim ajoelha? Por que ajoelha? Que diferença faz ajoelha? Ele falou, entra no carro. Eu falei, pô, como assim entra no carro? Vai para aquele beco, enfim, fica de costas, se amarra. Nossa, a pior coisa que eu já ouvi histórias onde o agressor manda o cara se amarrar e ele se amarra. Não faz o menor sentido isso. Não se amarre. Se o seu agressor disser se amarra, se algema, corda, enfim, não faça isso. Esse é literalmente o momento que ele está dizendo. Reaja, né? Não faça isso, certo? Então, se é só uma situação de assalto onde você consegue perceber que ele só quer levar suas coisas e ir embora, ok. Né? Flávio, mas há situações de onde o cara ele te rouba e aí depois ele resolve te matar. Bem, normalmente, tá? Não é regra, mas normalmente isso acontece quando a dissimulação falha, certo? Então você já falhou nesse aspecto aqui. Então ele foi, te abordou, pegou suas coisas e alguma coisa você acabou dizendo para ele que você ia revidar, você ia reagir, seja porque você ia reagir naquele momento, se você ia atacar ele pelas costas dele, ou se você ia tentar ir atrás dele. Então você demonstrou alguma coisa que fez perceber, cara, se eu deixar esse cara vivo, ele vai tentar vir atrás de mim, ele vai reagir, ele vai fazer alguma coisa. Então por isso que essa dissimulação tem que ser muito bem trabalhada, porque se ele perceber qualquer tipo de reação sua, ele vai disparar, certo? Então, dominou a arma, aí a gente vai entrar deixa eu pegar a caneta, no D5. Desviar, certo? Então, o que é esse desviar? A arma está apontada lá para você dominou ela bem firme e aí você vai sair da frente, você vai sair da linha de tiro, certo? Então, é preferível, é claro que vai depender de situação para situação, mas é preferível que você vá para o lado frio do seu agressor. É claro que isso vai depender de situação para situação. O que é lado frio, Flávio? Então a gente tem o que a gente chama de lado frio e lado quente, lado de fora e lado de dentro. Então imagina que eu levantei aqui meu braço. Esse lado das minhas costas, certo? Essa região aqui é o que a gente chama de lado frio, que é uma região onde eu tenho menor chance de reação. Não que eu não possa reagir, mas fica mais difícil eu conseguir reagir por este lado aqui. Agora, se você vem para o meu lado quente, é mais fácil eu ter qualquer tipo de reação com esse lado. Se for contrário, lado frio, lado quente, certo? Vai depender ali de cada situação. Então é sempre importante você estar vendo por onde que o seu agressor está empunhando a arma, se é a direita, se é a esquerda, para que você consiga desviar, dominar e desviar preferencialmente para o lado frio. Existem situações que não vai ter jeito, você vai ter que ir para o lado quente, mas isso aí é um conceito que a gente vê na parte técnica dos movimentos, certo? Então, para contextualizar aqui, a ideia é que você vá para o lado frio, que te dá menos perigo, digamos assim, a sua chance de reação é maior do que o seu agressor. Então lembra lá que eu falei que o dominar e o desviar tem que ser junto, tem que ser simultâneo. Então não é primeiro você domina e depois você desvia, né? É junto. Então no momento que você determinou lá, dissimulou, distraiu e você escolheu, eu vou reagir agora, falhou de novo. Reagir agora é onde você vai dominar e desviar junto. Tem que ser junto. Então, dominou, já vai desviar. Arma vai para um lado,
e você vai para o outro. Quando eu digo você, é porque depende de onde a arma está. Se está na cabeça, a arma vai para um lado, a cabeça vai para o outro. Se está no tronco, né, o tronco vai para frente, a arma vai para trás. Se está em cima, a arma vai para cima, se vai para baixo, ou o contrário, enfim. Então vai depender do contexto, vai depender da posição que você está. É uma posição de refém, ele está na sua frente, ele está na sua lateral, ele está nas suas costas. Cada situação ali vai ser um caso específico. Mas assim, você vai para um lado e a arma vai para o lado contrário, certo? Então, isso aqui, né? Toda essa parte aqui ainda é bem um passo a passo, então você vai dissimular, você vai estar dialogando, isso aqui tudo acontece, né, ao mesmo tempo, mas assim, aqui você consegue separar bem. Nesse momento aqui, embora na teoria a gente coloque, ó, isso é dominar, isso é desviar, é só para o aluno só para ele entender, né, já que eu não consigo falar a porra da palavra, só para ele entender de uma maneira mais didática, né, qual que é a ideia, o que é dominar e o que é desviar. Mas na prática, na hora de fazer os exercícios, isso aqui é uma coisa só. Né? Seria basicamente como se fosse, digamos, podia ser tipo D4.1 e D4.2, enfim, mas fica como D4 e D5 para não confundir a galera, certo? Então, na prática, isso aqui é junto, certo? Seguindo lá. Então, D6. Desarmar. Então, dominei e desviei a arma, né, saí da trajetória ali da trajetória da linha de tiro do meu agressor. Então, a arma foi para um lado, foi para o outro. Aí eu vou realizar o desarme. Infelizmente, não tem como eu mostrar aqui como é que funciona exatamente um desarme, mas assim, o princípio dele, o fundamento do desarme é praticamente o mesmo, né? Para todos. Talvez mude ali uma coisinha ou outra, né, para cada tipo de desarme. Tem que ser um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, avançar, recuar, enfim, né, movimentar um pouquinho, mas assim, de uma maneira geral, praticamente todos funcionam da mesma maneira, que é o quê? Você praticamente faz eles com efeito de alavanca. Então você dominou, você desviou. Então você vai seguir a seguinte regra, né? Que é a ideia de que regra do menor caminho, então qual membro está mais próximo ali na hora de fazer o desarme, lado quente e lado frio, que é o que a gente conversou anteriormente, e aí você vai fazer o quê? Dominou lá a arma, tá? Desviou. Você vai tentar achar uma região neutra primeiramente para você apontar essa arma. Então eu já vi gente que fazia o quê? Dominava e desviava, só que na hora que ia fazer o desarme, apontava para ela novamente. Então você tem que achar uma zona neutra. Seria o quê? Normalmente é ou para cima ou para baixo. São as melhores opções. Dessa forma você evita varrer você mesmo e, se for o caso, se tiver uma terceira pessoa, seja passando na rua, ou seja junto com você, você evita acabar mirando nela também. Esse é um outro aspecto, certo, da parte do DECAF, que a gente coloca em umas situações onde, por exemplo, eu estou sozinho, vou realizar defesa X. Você vai fazer desse jeito. Tem uma pessoa do meu lado direito. Porra, aí já é outra história. A defesa ainda vai ser a mesma, porém você vai ter que adaptar ela para esse conceito, porque senão, na forma que você fizesse isso, ia estar apontando para outra pessoa. A pessoa está do meu lado esquerdo. Aí é outra história, certo? Então você vai adaptando isso. Você tem que saber onde... isso a gente começa a trabalhar a parte de VIP... ou familiar, segurança de terceiros, enfim, né, para você conseguir ter esse controle não apenas da situação que está ocorrendo com você, mas de uma maneira geral, que está acontecendo com as outras pessoas também, porque dependendo, você não sabe qual vai ser a reação, exatamente qual vai ser a reação da pessoa que está com você, né? Então tem que ter esse consenso também, porque inicialmente a pessoa está do seu lado. E aí, no momento que você vai fazer a reação, pode acontecer duas coisas. Uma, ela trocar para o outro lado,
né? E aí a arma estava aqui, você joga para o lado e ela vai para aquele lado. 2, no momento que você está movimentando, você acaba de maneira indireta pondo ela do outro lado. Então você está aqui, ela está aqui, você começa a movimentar de forma que você acaba trocando de lado com ela. Então tem que tomar cuidado com isso também na hora de executar uma reação. Então lembra lá do D0, certo? Você tem que estar extremamente confiante no que você vai estar fazendo se você decidiu reagir. Flávio, estou com dúvida. Tá bom, não reage. A não ser, claro, como eu já disse, se a sua morte já foi decretada. Você já falou, ó, cara, vou te matar e pronto. E aí não tem jeito, aí vai com ou sem técnica. Né? Porque no pior das hipóteses, o que vai acontecer? Você vai morrer, que é o que já ia acontecer, certo? Então talvez você surpreenda tanto a ponto de conseguir sair vivo, mesmo que você tenha alguma técnica ou não, certo? Então, vamos continuar lá. D7. Distanciar. Ok. Então, você conseguiu, né? Você foi bem sucedido na hora de você realizar o seu desarme, fez lá o efeito de alavanca, né? Levando a arma para cima. Nossa, eu esqueci de terminar o efeito de alavanca, né? Perdão. Então vamos lá, só para encerrar a parte do desarme em si. Eu acabei me empolgando falando de outras coisas da parte de segurança de terceiros e não terminei. Então, só retomando lá, uma zona neutra, né? Às vezes para cima ou para baixo. E aí você vai dominar a arma, né? Normalmente apontando para o seu inimigo. Então, por exemplo, tá aqui a arma, dominei, afastei, certo? Desviei ela lá para cima e pro agressor. E aí você faz esse efeito de alavanca, torcendo ali a mão dele, aliviando a pressão, e aí fica um pouco mais fácil, né? Ou melhor, menos difícil, de você conseguir tirar a arma dele. Isso é um conceito que tem que ser treinado muitas vezes, repetidamente, eternamente, até o infinito 2 vezes. É meio complicado eu explicar isso apenas em teoria, mas assim, quando você começa a executar o movimento, ele começa a se tornar mais claro na sua mente. Você sempre vai estar aplicando esse movimento em todo e qualquer desarme, às vezes muda um pouquinho ali, às vezes em alguns movimentos específicos você vai fazer isso para cima, outros para baixo, em algumas situações não tem que fazer, você vai fazer isso para um lado ou para o outro, né? Então você só adapta, mas o princípio de alavanca vai ser sempre o mesmo, ele sempre vai estar existindo em qualquer desarme. Essa ideia de o cara estar segurando, você simplesmente puxar para um lado, não vai funcionar, isso aí vai ficar igual um cabo de guerra, você vai puxar para um lado e vai puxar para o outro, a arma não vai para lugar nenhum. O pior é que você vai estar na desvantagem, porque ele vai estar empunhando a arma e pode ser que a arma volte a ficar apontada para você. E se ela não efetuou o disparo ainda e ela estiver carregada, corre o risco de você ser acertado, certo? Então sempre fazer o movimento de alavanca. Dominou, certo? Arma, uma zona neutra, seja para cima, seja para baixo, fez a alavanca e puxa. Feito isso, você vai fazer o quê? Distanciar. Então você vai afastar. Esse distanciar, a gente coloca preferencialmente, né? Então digamos que está aqui o seu inimigo, aí você vai distanciar isso ali em mais ou menos uns 45 graus. Então você estava aqui, você vai basicamente fazer o que a gente chama de triangular, certo? Você vai movimentar ou para um lado ou para o outro. Você não vai fazer isso em linha, tá? Você não vai fazer isso em linha reta. Por que não em linha reta? Porque se ele reagir, o que é provável que aconteça, tá? Dependendo da situação, não tem como dizer que de fato vai acontecer, mas é o mais provável estatisticamente falando. Se ele reagir, é mais fácil ele conseguir tentar te dominar novamente. Quando você faz isso triangulando, se torna bem mais difícil, porque você quebra essa movimentação. Então, a chance dele conseguir tentar te dominar, te segurar, ir para cima de você é menor. Quer dizer que ele não vai conseguir te pegar? Não, né? Só que você potencializa as suas chances de sucesso. Então, você nunca faz isso em linha, você faz isso triangulando, você vai nas diagonais. Então, você afasta indo para as diagonais, te dando mais vantagem nessa movimentação. E aí, feito isso,
Distanciou, a gente entra no D8. D8. Defrontar. Deixa eu separar aqui. Aí, defrontar. Então, qual que é a ideia do defrontar? Então, é você colocar algo à frente. Tá? Então, basicamente, seria como se fosse um pequeno checklist extremamente rápido das condições da arma que você está empunhando. Porque se não é a sua arma, você não sabe em que condições que ela está, se ela está carregada, se ela está travada, se ela está com carregador, se ela é de verdade, enfim, várias coisas que podem estar acontecendo, você vai fazer isso ali em centésimos de segundo. Por isso que o treinamento de tiro é extremamente importante também. Não adianta nada você só treinar defesa, desarme, mas você não tem ideia do que fazer depois. Né? Então, se o cara nunca atirou, ele nunca pegou numa arma, né? Aí ele vai, até consegue fazer o desarme, seja com técnico ou não, e aí ele fica perdido. Tá, e agora? O que eu faço? Vou devolver para o cara, porque eu não tenho ideia do que fazer com um negócio desse. Então, você ter uma prática de tiro também é extremamente importante para esse fundamento. Então, você dominou, você já vai empunhar lá a arma, no momento que você já estiver levando ela à frente, é o momento que você vai fazer um checklist bem rápido ali, antes de você fazer a alça-massa no seu alvo, no momento que você já está levando à frente, você já está vendo se ela está travada, se ela está destravada, se ela está carregada, você precisa dar o tap lá, para às vezes o carregador está meio solto, então você bate, se você vai manobrar ferrolho, se você vai precisar destravar ela, enfim, se vai pular cartucho, significando que ela estava carregada, ou se você só vai verificar puxando um pouquinho lá o ferrolho, ver se tem um trocinho dourado ali dentro, para garantir se está carregado ou não, certo? Então assim, você vai fazer todo esse procedimento em centésimos de segundo para saber o que está acontecendo ou não. Alguns modelos de arma, principalmente não, né? Em via de regra nas pistolas, né? Que o cão é interno. Então assim, já me perguntaram várias vezes, pô Flávio, por exemplo, modelos aqui como a 1911, onde tá difícil, onde o cão é externo, é fácil você saber se ele está à retaguarda ou não. Agora, se é, por exemplo, modelos onde não tem cão é interno, como é que eu sei se está carregado ou não? Normalmente, não vou dizer que todas os modelos têm isso de fato, né? Talvez uma ou outra tenha ou não, ou talvez tenha um tipo diferente de sinalização, sinceramente eu não sei, mas assim, via de regra, certo? Tem um pequeno pino, né? Que ele fica para dentro, certo? E aí quando você carrega, ele solta para fora, né? Tipo um trocinho, se ele ejeta aqui para fora, né, com uma pontinha vermelha. E aí no momento que você leva à frente, você consegue ver essa pontinha vermelha aqui, você leva à frente do seu rosto, você vê. Se ela tiver saltada para fora, tiver ali um trocinho vermelho, quer dizer que ela está carregada. Se você olhou e não tiver nada, em princípio está descarregado. É 100% verdade isso? Não necessariamente. Como eu falei, talvez a arma não tenha esse tipo de sistema, deveria ter, mas talvez não tenha, ou está com defeito, ou não é de verdade, ou enfim, um monte de coisas que podem acontecer, não dá para ser descartado. Então, por isso que ter um manuseio de armas, um manuseio de armamentos, principalmente armamentos diferentes, é interessante sim. Então, você ir de vez em quando no stand de tiro, pegar em armas diferentes, sentir peso, sentir a empunhadura, mexer ali um pouco para você ter esse condicionamento maior, é infinitamente melhor. Vai potencializar ainda mais a sua chance de reação. Já vi muitas pessoas que falam, eu treino a parte de tiro, seja tiro tático, seja tiro seja tiro não seja só voltado para defesa pessoal, o que for, mas assim, às vezes o treino dele é muito engessado, é muito, por exemplo, o que seria um treino muito engessado? O cara somente treinar com a arma dele, mas
nenhuma, porque na mente dele ele tem absoluta certeza que ele não vai precisar de nenhum outro armamento em nenhum outro momento. Você não sabe, certo? Se você puder garantir para mim, eu tenho uma arma X que eu carrego comigo, se você conseguir garantir que em 100% das vezes que você precisar usar, você só vai utilizar somente o seu armamento, em 100% das vezes, tudo bem, ok? Então, só treina com o seu armamento. Agora, se tiver aquele 1%, aquele 0,5% de chance de isso não acontecer, de em algum momento talvez você precisar usar uma arma que não seja a sua, então aconselho fielmente que você treine com outras armas também, com outros modelos. Então vai aí num stand, combina com um amigo seu que tem uma arma diferente, faz esse treino, deixa ele treinar com a sua também, treina com a dele, ou como eu falei, vai no stand, tem uma diversidade maior de armas para que você condicione ainda mais essas habilidades, certo? Então, defrontar é você fazer esse cheque rápido aí para saber se está tudo onde deveria estar, se está faltando alguma coisa, se ela está em pronto emprego, se não está em pronto emprego, se você vai precisar deixar em pronto emprego e assim por diante, certo? E aí a gente vai para o D9. D9 então, bem caneta, D9, deter. Então, o que é o deter? Então, você conseguiu desarmar, distanciou, defrontou, viu se estava tudo certo com a arma, fez o que tinha que fazer e aí você vai deter o seu agressor. Você vai verbalizar com ele o que você quer que ele faça. Então, você vai apontar a arma para ele, aponta mesmo, não simplesmente traz ela para você, deixa ela apontada para baixo ou simplesmente deixa de qualquer jeito, fica segurando, coloca a mão na frente. Não, isso não vai funcionar. Então, aponta a arma para ele e detenha mesmo. Diga, fica aí, para, não se mexe, ajoelha, se finge morto, morre, enfim. Diz exatamente o que você quer que ele faça, certo? Mas coloque ali a verbalização correta, tonize certo, o que você exatamente, assim, não pode ter nenhum tipo de dúvida sobre o que você quer que ele faça, não pode abrir margem para ele interpretar. Então a ideia é que você seja o mais direto possível, certo? Evitar falar muito nesse momento, então a hora de falar lá atrás, aí você começou a reagir, aí esquece a fala por enquanto, certo? Então você vai falar, deita, então eu quero que você deite agora de barriga para baixo, perna para cima, não, fala deita, pronto, ou ajoelha, pronto. Aí no momento que ele fez o que você queria inicialmente, aí você coloca acrescentar coisa. Por exemplo, ela falou ajoelha. Enquanto ele não ajoelhar, você não muda a ordem. Você fala ajoelha. Ajoelhou, aí você fala, coloca a mão na cabeça. Aí ele vai colocar a mão na cabeça. Ou deita, ou enfim, faz qualquer outra coisa, certo? Ou corre, some daqui, enfim. Aí vai ficar a seu critério o que você vai fazer ou não, tá? Mas assim, para que você não se confunda, para que você não perca o controle e para que ele também entenda o que está acontecendo, porque ambos vão estar extremamente estressados. Ele já estava estressado inicialmente por estar fazendo aquela ação, você já estava estressado, houve o confronto físico, os dois vão se estressar ainda mais. Então, a audição não vai ser um dos sentidos mais apurados naquele momento. Então, você tem que deixar exatamente claro o que você quer que ele faça, certo? Então, você deteve. Ok, deteu. Próximo passo, D10. D10. Disparar. Então, quando é que você vai disparar? Quando você deter ele, e não funcionar. Então, você pegou lá a arma, distanciou, deteve, afasta, ajoelha, não se aproxima, fica longe, enfim, e ele não acatou, ele não obedeceu, ele veio para cima de você, aí você vai disparar. Aí que principalmente a parte do treinamento de tiro que a gente falou anteriormente vai ser
Fundamental, certo? Você tem que saber o que está fazendo. Então ele não obedeceu, ele veio para cima, ele veio tentar te agredir, ele veio tentar recuperar a arma, enfim, seja lá o que ele tente fazer, você vai disparar, certo? Disparou, né? O que acontece depois? Aí entra o D11. O que é o D11? Descarregar. Então, você disparou uma vez ou 2 vezes, deu lá 2 tiros no peito, não funcionou, o cara não caiu. Acontece, dependendo do estágio, dependendo do estado psicológico, emotivo, químico da pessoa, pode ser que ela não pare no primeiro, talvez não pare no segundo, talvez não pare no terceiro ou no quarto, enfim, cada caso é um caso, certo? Então assim, disparou, ele continua vindo para cima, descarrega, bam, 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 até parar aberto, até ficar fazendo clec, 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 até, sei lá, né? Ou não tem mais jeito. Ah, Flávio, mas aí é excesso. Você vai responder por excesso. Pode até ser, mas provavelmente se você não fizesse isso, você não ia responder nada, porque você ia estar morto. Então assim, como eu falei, não cabe a mim dizer exatamente o que você vai fazer na situação, certo? O que eu posso dizer é, o que acontece se você fizer isso? X. Se você não fizer isso, Y. Então, se você não descarregar a arma no seu agressor que já foi alvejado, ou se você já disparou nele, o que vai acontecer? Ele vai continuar vindo para cima de você. Pô, você já tomou a arma dele, certo? Você já demonstrou que ia atirar, você já atirou. Você acha que ele vai ficar tranquilo com isso? Ele fala, pô, não, calma lá, desculpa aí, tá brincando, vou embora. Não, pô, ele só vai vir mais puto ainda para cima de você. Então, aí você vai ter que descarregar mesmo. Mas se você precisar responder, se for o caso, bem provável, mas enfim, se for o caso, aí você vai responder por isso. Aí vai fazer todo o inquérito lá, vai juntar todas as provas, vai desencadear ali todo o processo e aí vai decidir se foi excesso ou não, tá? Mas assim, ou você não descarrega, você não dispara, você não faz nada e deixa o agressor fazer o que bem entender. É uma opção sua, certo? Sempre vai ser, a opção sempre será sua. Ponto. Não interessa o que eu estou dizendo, não interessa o que as outras pessoas dizem. A decisão sempre vai ser sua, né? Você é e sempre será a sua última linha de defesa, ok? Depois que passar você, acabou, não tem mais o que fazer, certo? Então aí, às vezes eu passo uma técnica X, Y, Z ali, o pessoal fala, mas é muito agressivo, mas é muito violento, porque meu peru, porque não sei o quê. Não faz, a vida é sua, não quer reagir? Não reaja, certo? Só não venha, sei lá, achar ruim depois se acontecer alguma coisa ali e você acabar tomando a pior, sendo que você poderia ter feito algo a respeito e não fez. Se eu tivesse reagido teria sido diferente. Você devia ter pensado nisso antes, não depois, certo? Então já fica aí o pensamento para você decidir se você vai fazer alguma coisa ou não quando precisar, tá? Então, D12, descarregar. D11. D12 agora. D12. Desaparecer. Então, fez todo o procedimento lá, desarmou, distanciou, defrontou, deteve, disparou, descarregou, some, desaparece, não fica no local, certo? Ou vai embora, vai para onde? Não sei, né? Vai para casa, vai para a delegacia, vai para o hospital, se você estiver machucado ou não, enfim, mas assim, não fica no local, some, depois você resolve o que tiver para resolver. Primeiro você tem que garantir a sua segurança. Ficar ali não é seguro. Primeiro, você não sabe se o cara estava realmente sozinho, né? E se você fica ali e aí aparece o parceiro dele e aí também está armado, enfim, né? Então assim,
some, desaparece, não fica no local, certo? E aí, né, você vai estar fazendo, ali, desenrolando o cenário conforme um todo. Então, por exemplo, foi para casa, virou a noite, ou era de dia, ou era mesmo de noite, enfim, não importa. Fez o que tinha que ser feito. Aí, nesse aspecto, você entra no D13, que eu espero que apareça ali, não sei se vai dar para ver, não estou a fim de gastar mais uma folha com mais um número só, então vamos ver. Delegacia, tá bom. Então fez tudo o que tinha para ser feito, e aí, né, nesse caso, né, sumiu, saiu do local, você vai para a delegacia. Leva arma ou não, Flávio? Depende. Cada caso é um caso, depende de como, né, a autoridade ali vai interpretar a situação. Não tem como dizer que levar ou não a arma vai ser melhor ou pior, né? Então você vai ter que fazer aquele jogo rápido de ver se naquele momento, naquela situação, naquela circunstância você acha benéfico. Se tiver que entregar, entrega, né? Eu acho, né, estou alucinando que na maioria das vezes, pelo menos, eu acho que é benéfico você levar a arma, porque aí vai ser feito todo um inquérito em cima disso. E aí, por exemplo, você fala, sei lá, estou alucinando a situação. Mas cadê a arma? Eu joguei, me livrei dela, né? Aí a única arma do crime foi perdida, então não tem como provar aquela situação específica, certo? Então, assim, acho, né, como falei, acho uma alucinação que, pelo menos na maioria das vezes, imagino que a autoridade vai interpretar isso ao seu favor. Não sei, sinceramente eu não faço ideia se seria. Talvez no primeiro momento, talvez não, mas no desencadear ali da história, até provar que focinho de porco na tomada, talvez isso reflita em posições melhores para o seu lado, certo? Claro que nesse aspecto aqui de delegacia é interessante sim que um pouco antes, né, não direto, não uma linha reta, mas assim, nesse caminho você acione, né, o seu advogado, seja se você já tiver um ou se você precisar acionar um, mas procure um advogado criminalista, tá? Não procure um advogado com outra especialidade, não é desmerecendo, mas assim, não é a área dele. É a mesma coisa que você for, por exemplo, você vai contratar um engenheiro. Você contrata qualquer engenheiro? Não, você contrata um engenheiro específico da área que você quer, seja ambiental, industrial, civil, alimentício, o que for. O advogado não é diferente, cada um tem a sua área, tá? E aí é interessante sim que você vá de encontro ao advogado criminalista. Ele vai poder te orientar muito melhor, seja se você já tem o seu advogado de confiança, ótimo, ou se você vai precisar encontrar algum. E aí ele vai te orientar o que você deve ou não fazer, se você deve se apresentar na delegacia naquele momento, se você deve levar a arma ou não, se você está com a arma, se você deveria ter jogado ela fora, não sei, enfim, né? Aí ele vai decidir, ele vai dizer o que é melhor naquela situação. Tranquilo? Então, só relembrando lá, rapidão, D0, então você vai determinar, vou reagir ou não vou reagir, 3 situações para reação, assalto, esquece, execução, ele diz que vai te matar, reage, ponto, não pensa 2 vezes, tá em dúvida, reage, dúvida o quê? Fala, pô, era um assalto, você entregou tudo que tinha para entregar e ele ainda insiste, ajoelha, fica de costas, se amarra, porra, nada disso, reage. Ok? Certo? Então você vai determinar se você vai reagir ou não. Determinou, não vou reagir, não vou fazer nada, pronto, daqui para baixo, acabou. Vai reagir, aí começa a descrever o cenário. D1, vai estar dissimulando, né? Vai apresentar uma outra pessoa. D2, diálogo, falar, o interessante é que ele fale, não você, mas se o inimigo não falar, você começa, estimula que ele fale. Como é que você estimula o diálogo? Com perguntas, pergunte. Distrair, então lembra lá da ideia do mágico, quero que ele olhe para um lado, quero chamar a atenção dele para um lado enquanto eu vou estar fazendo outra coisa, certo?
O dominar e desviar, na teoria, são duas coisas diferentes. Você domina mesmo e aí desvia. Na prática, é uma coisa só. Ao mesmo tempo que você vai dominar o armamento, você vai estar saindo da linha de tiro dele também. Isso vale para arma de fogo, para faca, o que for, certo? Desviou. Aí você vai fazer o desarme. Então você vai fazer lá o efeito da alavanca para conseguir tirar a arma do seu agressor. Com faca é o mesmo princípio. Só que aí a gente entra no decal, que é uma outra pegada, né? Não é literalmente decaf e decal é a mesma coisa, só muda a arma. Não, são coisas diferentes, tá? Elas têm várias similaridades ali, mas o conceito é diferente. Algumas coisas que eu estou citando aqui, o princípio é o mesmo, mas, né, no aspecto geral, são aspectos diferentes. Seguindo, D7, distanciar. Então, conseguiu, né, desarmar, distancia, mas nunca faça isso em linha, nem para frente, nem para trás. Você vai fazer isso nas diagonais, certo? Abrindo. Defrontar. Então, faz aquela análise, aquele checklist bem rápido da arma ali na sua frente. Vê se ela está travada, se ela está destravada, se ela está carregada, se ela está com a retaguarda, se o cão é interno, se tem lá o pino de segurança, alça-massa, se está ali. Às vezes tem a arma que não tem nem alça-massa mais, que saiu, desencaixou, desparafusou, quebrou, enfim, né? Então, vê se é de verdade a arma, se ela está com carregador, todas essas coisas você tem que dar aquela analisada. Você não pode ficar pensando, eu acho que, né? Você já tem que ter um treinamento mais apurado para isso aí. Então, lembra lá a ideia de praticar no stand de tiro. DT, então verbalizar lá para o seu agressor exatamente o que você quer que ele faça, se é parar, se é ficar de pé, se é ajoelhar, se é sentar, se é morrer, se é explodir, se é ir embora, enfim. Mas assim, lembra lá de fazer isso de uma maneira precisa, né? Não ficar falando frases muito longas, muito confusas, para não deixar você mais confuso, nem ele mais confuso. Então seja direto, tente falar isso numa palavra. Deita, 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 ajoelha, ajoelha. No momento que ele fez isso, aí você passa para o outro comando, certo? Dispara, DT não funcionou, você falou deita, 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 ele continua vindo para cima, aí você vai efetuar lá o disparo. 1, 2, né? Disparar não funcionou, aí descarrega, aí você vai girar o tambor inteiro, vai descarregar o carregador inteiro, o que tiver, certo? Ah, Flávio, é excesso, lembra lá que eu falei? A escolha é sua. Se você quiser, você não faz nada. Você pode muito bem, a escolha é sua. Tá lá a arma, você desarma, falou, pronto, né? Já consegui fazer o que eu queria, né? A escolha é e sempre será sua. Então para com esses mimimi aí de excesso, não sei o que. Se não quer reagir, não reage. O D12, desaparecer, some, não fica no local. Até novamente explicar que focinho de porco na tomada, o que poderia ter começado com um atentado contra você pode se voltar, né, novamente contra você. Está uma pessoa ali do lado passando, vê duas pessoas lutando por uma arma de fogo, ele não viu o começo, não viu que você era o agredido, no final você acaba sendo o agressor. Então não fica ali, some, desaparece, certo? E por fim, delegacia. Então busque lá o seu advogado e aí ele vai te aconselhar. Lembrando que é advogado criminal, certo? Então ele vai te aconselhar o que você deve ou não deve fazer e aí você vai se apresentar ou não, dependendo do conselho dele, para tomar as devidas providências, certo? Então esse é um protocolo, como eu falei, que você faz bem o passo a passo numa situação onde começou-se a ameaça, não ataque. Lembra lá, ataque é diferente de ameaça. Onde começou a ameaça, desde o que você deve fazer antes, durante e depois da ameaça, certo? E tudo isso aqui acontece assim, em menos de 2 segundos já aconteceu tudo isso aqui, certo? Porque é muito rápido. Tá, talvez chutando ali com a parte de você verbalizar, de você falar, de você dissimular, distrair, tá, vamos subir aí para uns 5 segundos que seja. Mas mesmo assim, já é muito tempo, já é 1/3 do tempo destinado a um conflito real, certo? Então assim, e aquela coisa que eu falei sobre você tá lá, tipo,
hesita, está olhando para a arma, está olhando para os olhos do agressor, está de mãos fechadas, às vezes está em base de combate, a mão está fechada lá embaixo, base anteroposterior, né, você está instigando ainda mais a agressão do seu IVAN, do seu inimigo de maior volume armado ou número, certo? Então isso aqui é um protocolo, ele é meio extenso mesmo, mas assim, começa a repetir, começa lá no estágio 1, faz o D2, D3, D4, faz lá dominar, desviar, desarmar, distanciar, isso começa a entrar, começa a ficar mais fluido, vai ficando mais natural, menos difícil de ser executado e quando você vê, você está fazendo isso no automático. Em todas as posições do DECAF, que isso aqui é aplicado, em todas e absolutamente todas, não importa se é de pé, se é sentado, se é dentro do carro, se é fora do carro, se é pelas costas, se é pela lateral, se é posição de refém, se é com mais pessoas junto, certo? Se tem uma pessoa do lado, do outro, dos dois lados, tá? A pessoa está atrás, ela está na tua frente, se você está armado, se o cara está desarmado, isso aqui é o processo, é o mesmo, bem passo a passo. Lembrando que você não pode parar no meio. Começou, não para mais. Vai até o final, certo? Se você parar em qualquer momento, você vai se complicar. E você vai estar colocando a sua vida em risco. E se tiver outra pessoa, você vai estar colocando a vida dela em risco também, certo? Então, ficamos por aqui. Essa é a ideia, né, do protocolo do D13, desenvolvido pelo Combato, que diz exatamente o passo a passo do que você deve fazer em uma situação de ameaça, não ataque contra armas de fogo, certo? Eu fico por aqui, né, e a gente fecha esse episódio de Ciência e Proteção e a gente se vê no próximo episódio.